Esse aqui é quase que teórico. Diz assim, se x e y são conjuntos e x união com y resulta y, ou seja, resulta o próprio y, pode-se sempre concluir que, bom, aí x está contido no y, ou x igual a y somente, x intersecção com y igual a y e assim por diante. Vamos analisar. Eu tenho o conjunto x e o conjunto y. Unindo os dois dá o próprio y. Quer dizer, quando é que eu faço união de dois conjuntos e resulta o próprio conjunto? Um deles, pelo menos. Se eles forem iguais, por exemplo. Se os conjuntos são iguais e eu faço a união, o que resulta? Resulta o mesmo conjunto. Então, por que meu assistente vai alcançar a canetinha rapidamente? Então vamos nesse raciocínio. Eu vou pegar dois conjuntos iguais. Fudeu. O que desconectou, certo? Bom, voltando. O que eu tenho aqui? Unindo Ok. Então, x união com y dá o próprio y. Vou pegar assim, tipo um conjunto x igual a 1, 2, 3 e 4. E um conjunto y, 1, 2, 3 e 4. Se eu faço x união com y, vai dar o quê? Vai dar o próprio conjunto, 1, 2, 3 e 4. Então, uma situação onde faço uma união e resulta um deles é o quê? Da igualdade dos dois conjuntos. Então, pode ser isso, A ou B. Ok? Que outra situação? Imagina, se eu pego x união com y resulta y, eu posso ter também o y dentro do x. Se o y estiver contido dentro do x, o que acontece? Quando eu faço, aliás, se eu tiver o x contido dentro do y, quando eu faço a união, o x contido dentro do y, quando eu faço a união, vai dar o quê? Vai dar o y. Voltando ao exemplo, se eu tenho x igual a 1, 2, 3 e 4, e eu tenho o y igual a 1, 2, 3, 4 e 5, observa que se eu faço x união com y, o que vai resultar? Vai resultar 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu tenho aqui as duas situações onde eu faço a união e resulta um deles. Ou eles são iguais, ou um deles está dentro do outro. E sempre aquele conjunto que é um maior, que tem mais elementos, é a resposta da união. Então o que eu concluí? Que os dois são iguais e que o y está contendo, né, o x, ou o x está contido no y. Então onde é que eu tenho isso? X igual a y e x está contido no y, letra A, portanto. Aqui tem uma representação, um diagrama, onde eu tenho um conjunto de dentro, tá? O conjunto de dentro que é que tem um conjunto de dentro que vai ser o x, e esse de fora é o y. Se eu junto, pego o de fora, o grande, faço união com o pequeno, resulta o quê? Resulta o grande, resulta y. Portanto, dá para ver no diagrama também que o x está dentro do y, que x está contido no y. Ok. Seguindo,